Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso ensino sobre os dons, né? Então hoje, agora nós vamos falar sobre o carisma da fé, tá bem? Então, como é que a gente vai, né, falar? Começamos com. Então nós podemos, eu diria assim, ser ousados em nossa vida. Ousado como? Crendo que somos pessoas de fé, certo? Nós podemos reivindicar assim, uma fé necessária para qualquer situação. É uma bênção termos a certeza de que a fé é um dom derramado, porque é gratuitamente, diz assim a carta aos Efésios, é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E isto não provém de vós, de vossos méritos, certo? Mas é um puro dom de Deus. Isso aí está em Efésios 2:8. Então, vamos começar conceituando o que seja desse carisma da fé. Então, na carta aos Hebreus, nós lemos assim um dos textos mais expressivos a respeito da fé. Que ele diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos repetir isso aqui mais na frente um pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe, né? E que Deus recompensa todos aqueles que o procuram. Está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3 e 6. Tá certo? Então a fé, assim, em última análise, é um dom que o Espírito Santo colocou à nossa disposição, para que a gente pudesse experimentar concretamente da onipotência de Deus. Tá certo? Então, no mundo atual, a fé é um grande desafio. É um grande desafio. Muitos só creem em si mesmo, em suas próprias capacidades, nos seus próprios talentos, creem só no seu dinheiro, colocam os seus planos acima de tudo. Já não acreditam mais em outros irmãos. E assim a fé em Deus termina ficando muito fragilizada. Algumas vezes, trata-se de uma tradicional, assim, vaga, confusa, objetiva, superficial, fria e mesmo indiferente. É uma fé dessa forma. Tradicional, vaga, confusa, subjetiva mesmo, indiferente. Então a fé é como um raio de luz vindo de Deus, né, para a nossa alma. O Espírito Santo, o autor da fé, vem ao mundo de hoje reavivar essa graça, dando assim mais sentido à vida cristã de muitos batizados. Batizados esses que estavam vivendo indiferentes ao seu próprio estado. Certo? Então, quando a gente está falando de fé,
Nós vamos dividir, porque existem 3 tipos de fé. Nós temos a fé teologal, né, ou também chamado de doutrinal. Nós temos a fé virtude, né, que também se diz frutos do Espírito Santo. E nós temos a fé como dom carismático, né, seria a fé expectante, tá certo? Então, para compreender melhor o que é o dom carismático da fé, é necessário fazermos assim uma distinção entre essa fé teologal ou doutrinal, entre a fé virtude, o fruto do Espírito Santo, e o dom carismático da fé, certo? Então, nós vamos começar falando da fé teologal ou fé doutrinal, certo? Ou fé doutrinal. Fé teologal ou doutrinal é aquela fé que acredita. A fé que acredita. Então, por exemplo, por ela, nós acreditamos nas verdades reveladas por Deus, né, sobre si mesmo e sobre o homem, e que são definidas pela igreja, né? A fé teologal, ela nos faz crer firmemente em Deus como Pai, que se importa com a nossa vida. Ela nos faz crer em Jesus como o enviado do Pai, o Filho de Deus, Salvador do mundo, certo? Também nos faz crer no Espírito Santo, que edifica a igreja de Cristo e a santifica, certo? Então, crer no Espírito Santo é o poder de Deus, certo? E por crer nas 3 pessoas da Santíssima Trindade, nós não só cremos assim, intelectualmente, mas aderimos profundamente às suas verdades, que se tornam luz e amor para o nosso caminho. Então, dessa forma, a fé teologal, ela é necessária para a salvação. Ela é necessária para a salvação. Veja, por exemplo, esse texto, né? Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, certo? E tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei. Pois, pela prática da lei, nenhum homem será justificado. Pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torna a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé, a fim de viver para Deus. Então, eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Não é isso? É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menospreza a graça de Deus, mas em verdade, se justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Vocês sabem onde está isso? Amém. Em Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 15 a 21. Gálatas, no versículo 2. Continuar, vocês entenderam isso aí. Vai aparecer no vídeo, vocês vão acompanhar. Essa é a fé teologal ou doutrinária.
vem de doutrina mesmo, né? Vem de doutrina. Então a fé teologal já vem pelo batismo, né? No anúncio de Cristo, no testemunho, na catequese, certo? Que ela aprofunda a esperança e nos faz agir na caridade. Quer conferir? Então, em Gálatas 5:6. Certo? Então ela é fundamentada na palavra de Deus, por isso é a questão da doutrina. É fundamentada nos sacramentos, na vida de oração e na vida comunitária. Então a fé teologal é um grande sustento para nós nesse mundo de hoje, certo? No qual parte dos homens, e aqui está isso na segunda carta de Timóteo 4:3, não suportam a sã doutrina. Depois vocês vão ler com atenção o que está escrito no texto dos Reis, no capítulo 19, do versículo 11 a 2. Essa aí é uma passagem que mostra Elias lá no Monte Horebe, né? Quando Deus apareceu para ele numa brisa suave. Tá certo? Pois bem, vamos falar agora da fé-virtude. Falamos da fé teologal, agora fé-virtude. E o que seria fé-virtude? A fé-virtude é aquela fé que confia. Essa fé ela nos leva assim, a confiar plenamente no cumprimento das promessas de Deus. Ela nos impulsiona a irmos além do ato de aderir às promessas de Deus. Ela nos conduz a uma entrega total a Deus, né? E à sua providência. Então, baseado, porque tudo que eu estou ensinando é embasado na Bíblia, certo? Aqui não tem opinião pessoal, não tem, certo? Quando eu tiver opinião, ainda essa será embasada na Bíblia. Então, quando a gente lê, por exemplo, Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, vai estar lá dito que, portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Isso, Jesus. Esse texto é lindo. Então, pela fé-virtude, ou seja, a fé que confia, nós nos abandonamos à providência divina. Né? Nós praticamos a palavra de Deus. Nós vivemos segundo a doutrina de Jesus. O ensinamento de Jesus, que por essa fé-virtude é que nós conhecemos os mandamentos, né? com a nossa inteligência, interiorizando no nosso coração, nós vivemos os ensinamentos de Deus, não como uma obrigação, mas por amor. Então, pela fé-virtude, nós experimentamos e cremos na bondade e na misericórdia de Deus. Fé-virtude, nós falamos há pouco da fé teologal, agora fé-virtude. Por ela nós provamos a nós mesmos e ao mundo que a palavra de Deus não é uma utopia, mas é um forte impulso interior ao qual aderimos. Uma vez, né, que essa fé está gravada no fundo do nosso coração. Tá certo? Então, quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 19 a 21, e também voltando no capítulo 1, versículo 17, a gente vai ler que não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, isso aqui é Abraão, né? E o seio de Sara, sua esposa, igualmente amortecido, ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glórias a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E aí Romanos 1,17 vai dizer, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa expressão também foi tirada, usada por Paulo em Romanos, mas foi tirada do livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Está bem? Então vocês estão compreendendo, gente? Essa fé e virtude é aquela que nos leva a confiar mesmo, saber que Deus promete e cumpre. Mas é necessária a nossa confiança. Tá? A fé e a virtude, ela nos leva a crer e a experimentar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus na nossa vida. Quer ver mais uma passagem bíblica sobre isso? Está em 1 João 4,16. A primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Olha, essa frase, ela tem sido muito usada ultimamente. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, isso torna a oração mais confiante. Né? Voltando de novo para essa carta aos Romanos, essa carta aos Romanos é incrível. No capítulo 8, no versículo 31 a 34, a gente vai ler, volta um pouco a carta aos Romanos. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós se entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Então Jesus disse, né? Tem essas passagens na cabeça mesmo, em Marcos 9, 23, assim, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Será que Jesus estaria falando alguma coisa só para agradar ou para levantar a autoestima das pessoas? Não. Jesus nunca foi isso. Então, se ele diz que tudo é possível ao que crê, é porque ele sabe que tudo é possível ao que crê. E garante. A própria Santa Teresinha disse, obtém-se tantas coisas quanto você espera. Assim, para não fugir das palavras dela mesmo, é assim, obtém-se tanto quanto se espera. Tá? É a confiança. É a base da fé, virtude.